ler essa história toda, ia demorar muito tempo. Mas eu vou resumir para vocês o que acontece em Números 13 e 14. É uma época que Jesus chega a Moisés e manda que ele separe algumas tribos para ir vigiar a terra que ele prometeu como herança. Como nós hoje, Deus prometeu que vai vir buscar a igreja dele. É assim que ele tinha prometido para aquele povo, naquela época. Então, Moisés passou a ordem de Jesus e montou as tribos. Só que, porém, quando eles foram para lá vigiar, para ver, Deus falou: veja se a terra é boa, veja como é as pessoas que estão lá, que habitam naquele lugar. Então foram, separaram, e cada um, eram 10 tribos, cada uma dessas tinham chefes, que eram como se fossem líderes de cada uma para representar. E após 40 dias eles voltaram, só que todos chegaram e falaram: ó Moisés, a terra é boa, dá fruto, manda leite e mel, só que porém o povo que está lá é gigantes. Quem somos nós perante eles? Nós não vamos conseguir. Então eles foram e desistiram. Só que diferente deles, vieram Josué e Caleb, que falaram: não, Josué, não, Moisés, a terra é boa, tem gigante sim, mas se o Senhor é conosco, nós vamos subir, nós vamos possuir, porque Deus prometeu. E quando Ele promete, quem somos nós para poder cuidar da palavra de Deus? Lá em Hebreus fala que o mesmo Deus que fez milagre ontem é o mesmo que faz hoje, Ele vive e reina para sempre. Então, eu separei alguns tópicos que a gente pode aprender na vida de hoje com a história desse povo. O primeiro é: conheça os seus desafios. É muito fácil a gente querer uma coisa, mas ficar em casa esperando. Eu quero um emprego. Você está aqui, ele vai bater na minha porta e vai vir aquele que eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas não vai atrás, não vai procurar. Deus prometeu para mim e para você que o que Ele tem para a gente é o melhor dessa terra. Nem ouvidos viram, nem olhos viram o que Deus prometeu àqueles que os amam. Então, por que a gente teme? A gente tem que ir atrás, conhecer, saber o que a gente quer em primeiro lugar, mirar no nosso alvo. A gente tem que ter determinação. Assim como aquele povo teve, ele chegou, ele viu, era grande o utensílio. Imagina, eu chego lá e aquele tanto de gigante, como que eu vou lutar contra eles? Mas Josué falou: se Deus é conosco, nós vamos herdar aquela terra, porque Deus prometeu. Amém? O outro tenha perseverança. Acredite em você, seja forte. Em Números 13, 30, Josué fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. No dia a dia, quantas lutas? Quem tem luta aqui? Levanta a mão. Ninguém. Jesus nunca falou que se via ele ia ser mar de rosas. Ninguém nunca falou que a gente ia viver de alegria, de sorrindo. Porque tudo que vem fácil, a gente não dá valor. A gente nunca dá valor para isso. Deus tem muitos meios de honrar eu, honrar você, honrar o povo dele. Mas para isso, como Moisés passou com o povo dele 40 anos no deserto, e Deus honrou. Demorou? Demorou. Às vezes a gente vai pensar: não, está demorando, Deus não quer nada, não vai me ajudar, não vai me dar aquilo. Mas Moisés e o povo andou 40 anos no deserto, e depois, para possuir a terra, foi depois de 45 anos que ele ainda fala que ele já era velho, mas que ainda se sentia forte como um menino, porque a força dele estava no Senhor e não no homem. Então, eu quero que seja como Josué. É difícil, tem luta, tem, todo mundo tem, mas não desista. Porque o que Deus prometeu para ele é o que ele prometeu para você. O que ele fez na vida daquele povo, ele vai fazer na sua vida. Então, se você parar e desanimar, ele não vai conseguir, porque a Bíblia fala que Jesus não é como um ladrão. Ele vai entrar na hora de você permitir, na hora de você der lugar. Ainda mais nós, jovens. Ele já nos capacitou para lutar, porque ele fala: eu vos escolhi porque vós são jovens, sois fortes. E em outra parte ele fala que ele não escolhe capacidade.
capacitado, ele capacita aquele que ele escolhe. Então, se ele te escolheu, ele te capacitou. Glória a Deus. Outra coisa muito importante. Quando a gente está passando por luta, o que a maioria das pessoas fazem? Reclama e murmura. Ah, não, que Deus vai me ajudar. Ai, eu estou cansado de ir na igreja, Deus não vai fazer nada por mim. O povo, a gente não sabe, o povo não, eu também. Quantas vezes eu murmurei? Deus! Aí ele fala assim para Moisés. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não serão por todos os sinais que eu já fiz no meio dele? Ei, jovem, até quando você vai reclamar? Depois de todos os milagres que Deus já fez, vocês creem que o mesmo Deus que levantou Lázaro, que abriu o mar vermelho, é o que age na sua vida? Então por que você reclama, jovem? Por que está murmurando? Se você acabar de ler a história, você vai ver o que Jesus fez com esse povo que murmurou. Ele fala que os cadáveres deles ficaram no deserto e eles não viram a terra que Deus prometeu. Porque depois de tudo que Deus fez, a gente tem a cara de pau de reclamar. De achar que aqui nós que podemos, que a gente está errado, mas será que você tem feito o melhor para Deus, para poder exigir o melhor para você? Se você quer uma coisa que você nunca teve, começa a fazer o que você nunca fez. Porque o melhor para você, Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. Fala mesmo, Deus. Aleluia. Contudo, até na nossa vida e com essa história, a gente pode dizer que os desafios que fazem de conquistar o impossível. Porque, como eu falei, tudo que vem fácil vai muito fácil. Agora, aquilo que é difícil, você aprende a dar valor, porque sabe se perder hoje, amanhã não vai ser fácil conquistar de novo. É verdade, Senhor. Um exemplo que eu gosto de usar no meu grupo é que as meninas vêm dançar e no mesmo dia já subir no altar. Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. Porque amanhã virar e desistir, amanhã eu volto, eu vou chegar lá e vou dançar, que nem foi a primeira vez. Mas não é assim, jovem. Não é. Assim como o povo de Moisés passou por lutas, nós também temos que passar. Porque, e se a gente parar para pensar, a gente passa luta e mesmo assim Deus não abandona. Ele prova a gente, mas está do seu lado. Como que o povo ficou 40 anos caminhando no deserto com a mesma roupa, a roupa não apodreceu? Eles não morreram doentes com picadas de animais. A Bíblia fala que enquanto eles caminhavam à noite, como no deserto faz muito frio à noite e faz sol muito quente de dia, tinha uma nuvem de fogo à noite que seguiam eles pelo caminho que eles deveriam andar, aquecendo. Por quê? Porque Deus prova, mas Ele não te abandona. E de dia, e quando o sol era quente, que da insolação, essas coisas, Deus estava com uma nuvem para dar sombra ao seu povo. Deus fazia jorrar água da rocha para eles beber. Comida caía do céu, gente. Aonde vocês viram isso? Aí você deve falar: ah, Rafaela, mas hoje não vai cair comida do céu para mim comer. Mas Deus te deu força para trabalhar e comprar a sua comida. Deus te deu força para você trabalhar e comprar a sua roupa. É desse jeito. Então, não reclame, porque o mesmo Deus que agia lá é o que age hoje. Depois que eu aprendi isso, eu posso estar morrendo, então eu não vou murmurar contra Deus. Porque eu vi o que acontece com quem murmura. Então, até quando, jovem, você vai reclamar? Depois de tudo que Deus fez, até quando? Essa noite, Deus deu a oportunidade de ensinar para vocês isso. É o momento que você tem de redimir diante do Senhor e pedir perdão. Porque eu sei que todo mundo já murmurou contra Deus, gente. Isso é fato. Sabe? Todo mundo. É normal. É uma coisa do homem. Só que é uma coisa do homem também que acredita em Deus, acreditar nele, que Ele vive, que Ele é por nós. Deus fala também que quando a gente pensa que a gente está fraco, que a gente não vai conseguir nada, é aí sim que nós estamos fortes. Sabe por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Se a gente fosse sempre forte, aonde que Deus vai mostrar os sinais que ele fala aqui? Se ele